Bom dia a todos. Hoje a pauta vai falar sobre saúde mental. Eu me chamo Danila Braga e a gente vai trocar um pouquinho sobre reflexões, né, do dia a dia, né, como a correria afeta, né, a nossa vida de uma forma geral. Mas antes disso, vou me apresentar para a gente ficar, né, mais próximos e a gente poder bater um papo aí, olho no olho. Então, olá, eu sou a Danila Braga, eu sou mestre em Educação, Gestão de Difusão e Biociências, atuo como pedagoga e eu tenho algumas especialidades, né, como a psicopedagogia e gestão de pessoas ao longo aí de 27 anos aí de carreira. Então, o que eu mais gosto de fazer, já que a pauta é saúde mental e não é só trabalho, nas minhas horas vagas eu me redescobri como nadadora de piscinas e águas abertas. Né? Na verdade, eu resgatei algo que já estava, né, na minha vida ao longo entre 8 e 15 anos de idade, e aí eu resgatei vamos lá, essa minha memória esportista, né, para a gente poder seguir aí de uma forma mais equilibrada na vida. Além disso, eu sou mãe de pets, né, tenho duas pets, uma boxer e uma chihuahua, e tenho um filho também de 25 anos, e aí, nas minhas horas vagas, né, de realmente eu poder me organizar mentalmente, quando vem muita coisa na mente, eu gosto de escrever, né? Então, eu brinco que eu sou uma escritora novata. E para a gente dar sequência, né, de como vai ser o nosso dia a dia aqui, a partir da nossa reflexão, eu trago alguns tópicos de abordagem para a gente organizar aqui como é que vai ser o nosso bate-papo. Então, ao longo dessa jornada aqui, na pauta, a gente vai falar sobre desconstruir, que é super necessário, a prevenção, né, como um mecanismo de prioridade e cuidado, né, o autocuidado. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que é essa auto-performance com a saúde e o autocuidado, mas a reconfiguração da nossa mente sobre o que no dia a dia a gente costuma fazê-lo, né? E o que a gente pode repensar nessa reconfiguração da mente que a gente chama de mindset. Então, nesse primeiro tópico, desconstruir é super necessário, ele é preciso, justamente porque a gente, quando fala um pouquinho de como a gente se sente, às vezes se sentindo um pouquinho triste, ou falar da depressão, ou de alguma síndrome de ansiedade que não consigo do convívio social, ou você está se sentindo um pouco taquicardia, ansiedade, as pessoas sempre brincam um pouquinho com isso, ou fala que é alguma frescura, né? Então a gente vê muito preconceito, uma intolerância, uma chacota quando o assunto é as questões da psique, né? Da saúde mental, né? Dos transtornos. E aí eu acho que a gente precisa começar aqui falando sobre dessa desconstrução, justamente para a gente tirar essa capa da vergonha, né? De ocultar as nossas fraquezas. Acho que é mais ou menos por aí. E quando a gente fala sobre isso, sempre parece que é um tabu. Agora, se eu fizer uma comparação, né? E que isso é muito comum nas rodas entre amigos, colegas de trabalho, um exemplo, né? Ah, eu preciso de um mecânico, ou eu preciso de um médico que eu estou sentindo muita enxaqueca, ou alguma questão da minha pele, eu preciso ir no dermatologista para ver a questão que eu estou ficando com uma pele assim e tal. A gente fala isso de forma aberta, né? E a gente geralmente se comove quando é um assunto, às vezes, também tão agressivo quanto, né? Que é a doença do câncer, do HIV, a gente se comove. Mas por que então não falar e não se preocupar, né? Colocar ali na pauta que realmente é uma situação preocupante quando mexe com os transtornos mentais, né? Então, se sentir depressivo não é frescura, né? Sentir taquicardia ou cansaço extremo ou vontade de não fazer nada não é frescura, nem se trata de preguiça, dependendo do seu histórico de vida e o que você está vivendo naquele momento. Então, isso é muito necessário, a gente começar a se policiar na forma como a gente recebe o outro, às vezes o outro está dando ali né, um desabafo para a gente, e a gente só faz o processo de escuta, a gente, que isso, é porque tá com uma noite mal dormida, né? Tá precisando rever seus conceitos, você não tem nada disso, então a gente sempre dá uma ignorada,
Então, por isso que eu trago isso logo do primeiro tópico, para a gente poder realmente se livrar, né, daquilo que já a gente acha que é muito inocente, mas é muito nocivo. E aí, a contrapartida disso é justamente que a gente possa começar a pensar nesse processo do acolhimento, né? Então, nós precisamos ter mais acolhimento, a percepção de si mesmo. Poxa, eu não estou legal, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, né? Eu não preciso ficar virando noite, eu não sou da farra. Mas espera aí, eu não quero estar nem com os meus amigos, né? É aquilo que comumente eu estou sem energia. E ao mesmo tempo é quando você está também trabalhando com o outro, né? E às vezes você percebe exatamente isso do colega que está ali do lado, dessas mesmas características que eu acabei de mencionar, e aí você chega junto, você pergunta se está tudo bem, né? Ou de repente não faz nada disso, e aí um exemplo típico, tá precisando de alguma coisa para que eu possa te ajudar a finalizar a tarefa? Não sei. Não é nada que seja invasivo, você também não precisa bancar o herói nem o psicólogo de plantão. Não se trata disso. A gente está falando aqui do bom senso, da percepção do outro, que isso é muito humano, né? Quando você olha para um amigo, às vezes ele não está bem, né? Então, é disso que eu falo, desse acolhimento. E às vezes, você não precisa fazer nada, é só ouvir, né? Só ouvir. Você não precisa ser especialista ou sempre ter uma palavra para aquela pessoa que às vezes só está querendo desabafar ali naquele momento. Então você acolhe, né? E obviamente, quando você acolhe, você já está fazendo uma grande diferença na vida dessa pessoa, porque às vezes é até muito difícil se abrir, né? Então pensa nisso, né? Esse é um exercício muito forte da empatia, que às vezes nem sempre, porque a nossa vida é corrida, né? Que a gente não consegue dar conta de si mesmos, imagine do outro, né? Mas eu acho que o convívio ali, a parceria dentro de um ambiente de trabalho, ela acaba sendo, assim, vital, porque a gente passa muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que propriamente com os nossos familiares e amigos. E, naturalmente, esse processo de coesão, de percepção do outro, né? Quando tá bem ou tá mal, a gente acaba percebendo pelas horas que a gente passa juntos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa agora, realmente, assim, dentro dessa pauta, dar uma pausa e repensar, assim, como eu me vejo e como eu vejo o outro quando o tema é saúde mental. E aí eu vou trazer um pouquinho das estatísticas para vocês, né? Obviamente eu não vou estar lendo tudo, está aí na tela, mas queria destacar para vocês que a Organização Mundial de Saúde, desde 2019, né, entre ali o interstício da pandemia, né, ou antes mesmo dela, já se tinha uma preocupação sobre o estado de saúde dos adolescentes, né? E aí a gente tem essa colisão junto à pandemia, né? E aí a coisa cria um maior vulto, um alerta que é muito preocupante, sobretudo em adolescentes. Não só em adolescentes, não, mas a gente também tem uma característica de suicídio, de morte, de pessoas que realmente deram um pico aí no período pandêmico, porque fecharam seus negócios, não sabia como manter sua família, muito suicídio, não só da pessoa, né, mas também ocasionando a morte dos familiares, porque não conseguiu lidar, né, com a ausência aí do seu, né, na sua base financeira, né? Perdeu tudo, perdeu a essência da vida. Realmente não tinha essa preparação aí nessa questão. E aí uma das principais causas, né, que a gente percebe é essa sensação de não ter um controle sobre aquele montante de pensamento que vem na sua mente, porque você não projetou isso para a sua vida. Então, a gente está falando aí também dos casos das expectativas, né, de vida, das projeções. E aí, esse último parágrafo aqui, ele é um tanto quanto assustador, porque as pessoas nunca pararam para pensar nisso, né? E eu confesso a vocês que eu tenho muitos amigos na área da saúde, né? E lá no meio do olho do furacão, enquanto nós perdíamos pessoas, enquanto nós não sabíamos
que cenário era aquele, né, e o que o mundo parou. Muitos deles me falaram, Danila, a questão aqui não é só a pandemia, mas o que ela vai levar, sobretudo, né, nas questões da psique, que é o pós, que a gente não vai conseguir quantificar. Então, só para vocês terem noção, essas estatísticas aqui foram as que chegaram, né? Além daquelas que não chegaram como estatísticas, né? Então, aqui está falando, ó, os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, causando 1 em cada 6 anos vividos com incapacidade. Ou seja, você tem uma redução, né, de capacidade de vida quando atinge uma doença mental, né, que realmente isso vai acabar reverberando para todo o seu organismo, inclusive nos aspectos físicos, né? É quando você sente ataque cardíaco, você sente uma dor, parece que é um infarto, quando é uma crise aguda de ansiedade, uma enxaqueca que nunca passa, você nunca tinha, você tem crises absurdas, alérgicas, né, cutâneas, assim, vai variar. Né? Você pode ter uma úlcera, você pode ter uma série de coisas, né? E, assim, é sério, né? Eu estou trazendo, assim, uma parte até muito romântica das estatísticas da saúde mental, mas justamente para que a gente possa ter o primeiro, né, start. Olha, peraí, nunca pensei sobre isso, tá na hora de pensar, né? Então, olha, pode ser que um colega da sua equipe, alguém muito querido e próximo de você, esteja sofrendo e precisa ser acolhido e ser cuidado por especialistas. E aí eu volto, reforço que a palavra acolher é a palavra que deve permanecer para além do janeiro branco. A gente está aqui no mês que a gente coloca como um tema central, né? A gente está numa semana aí de prevenção, falando sobre muitos temas, mas isso é necessário ser dito, ser vivido, ser refletido o ano todo, de janeiro a janeiro. E aí o próximo tópico, eu vou trazer de fato, assim, o que a gente tem uma visão desse mundo real, do mundo do trabalho, e quando a gente correlaciona esses dois, e geralmente a gente não faz isso, né? A gente quer ter alta performance, a gente quer ser bem-sucedido, nós queremos ser reconhecidos, e às vezes, assim, a vida continua paralelo, né, ao trabalho. E como é que você vai alavancar se você não cuidou ali da sua base? Se você não cuidou ali do que é necessário para que a sua mente, seu corpo esteja em equilíbrio. E quando a gente fala sobre isso, né, os especialistas, né, em cada um tem uma abordagem, mas assim, dentro de umas linhas gerais, a gente tem sempre 4 abordagens que elas estão interligadas quando o assunto é saúde mental. Então, né, isso parece que até faz parte da nossa fala, né? Ih, vivo estressado, já está no meu DNA. A gente tem frases, né? A gente tem memes nas mídias sociais e no nosso grupinho ali, né, de WhatsApp ou na roda de conversa ali, presencialmente falando. Mas ele é um desequilíbrio, né? Você, quando não consegue, talvez, aquela antiga frase da vovó, né? Botar o chapéu onde não alcança. Você, por não ter talvez uma organização, um planejamento de vida, das suas rotinas, você começa a acumular essas demandas, não controla o seu tempo no seu dia a dia, né? E aí você perde essa capacidade de resposta como pessoa, né? Então você entra num desequilíbrio, porque você vê as coisas chegando, né? Tendo que ser resolvidas, seja dentro ou fora do trabalho, e aí você perde esse time, você não consegue dar conta. E, obviamente, começa a disparar alguns sentimentos em você. O da culpa, né? Você se sente incapaz, seja como pai, como mãe, como profissional, como filho, como amigo, enfim, você começa a pegar aquela capa da culpa e aí começa um desequilíbrio emocional, justamente porque você não consegue dar conta daquilo que veio para ti na sua vida, seja na esfera que for, e aí você começa a realmente a ter os ataques de estresse, né? O cansaço, aí você não tem foco, você não consegue terminar uma tarefa, porque você já está pensando na outra. Então, você não consegue viver aqui no agora, né? O que você não fez, joga para frente, e o para frente você começa a potencializar tudo que você precisava fazer, e aí, olha,
a bola de neve mental e você fica com a pressão alta, né? Você não dorme, você come demais, ou você ingere a quantidade de álcool que você não costumava, porque a gente começa a fazer as compensações, né? As compensações no sentido de que, já que não dou conta, não, preciso desestressar. Então, você sempre tem uma compensação, né, sobre aquilo. E aí, né, você pode adquirir, né, ou já está entrando, ou já está nela, nas disfunções, né, que são os excessos para comer bastante ou ingerir álcool de uma forma exagerada e não equilibradas, né? São as compulsões que a gente geralmente chama. Um outro tópico que tem um fator assim crucial, né? Que fala por os aspectos físicos, né? Da sua atividade, das suas pausas, que é a abordagem ergonômica. Então, a sua interação com o seu note, né, com a sua máquina, o seu desktop, a sua mesa, e quantas pausas você faz, como que você se mantém aí naquela relação, as pausas para o café, eu também tomo excessivamente café, eu sou desse grupo, né? Primeiro, porque eu sou amante do café, né? E segundo, porque eu acho que ali vai me deixar mais concentrada. Quando não é isso, eu tento ir para o caminho do chocolate, com menos açúcar, mas também não me faz tão bem. E aí é sempre o meu alerta que eu ligo, justamente para me manter concentrada, quando eu tenho que fechar um projeto com um tempo curtíssimo, ou que eu tenho que liderar muitas equipes de alguma forma. Todo mundo tem um lado que precisa criar uma harmonia com isso, né? Então, a minha interação, objeto, máquina, pessoa, ela está sempre num ponto de alerta, no amarelinho, para eu não poder ter os meus excessos, né? E a minha ausência de pausa com excesso de café, para quem é do cigarro, cigarro, né? Ou eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso olhar o WhatsApp, eu preciso olhar as mídias sociais. E acaba tendo os ladrões do tempo. Então, essa sua interação excessiva, desgovernada, ou a ingestão, né, de alimentos ou de situações tóxicas, te deixam num processo em desarmonia ergonômica. Então, isso você precisa começar a repensar também. O outro ponto que aí a gente está saindo do nível que a gente está dizendo, isso tudo que você está dizendo, Danila, até agora é comum, né? Todo mundo é estressado e às vezes as pessoas não fazem pausa. Tem um amigo meu que geralmente fala para mim assim, Danila, tudo bem, sai da apneia, porque às vezes quando eu estou lá focada, fechando alguns dados e tal, ele fala, pausa, respira, porque eu percebi que ao longo do meu dia, realmente eu ficava lá o tempo inteiro e não respirava. Realmente eu fazia apneia. E eu faço, gente. Então, eu preciso de fato, assim, sempre ter alguém, eu sempre tenho um amigo que fala, olha, quando vocês me verem ali muito tempo ali, de frente para a tela, vocês vão lá, me socorrem, botam uma máscara de oxigênio em mim, porque eu estou fazendo apneia. E isso não é bom, né? Isso não é legal. Por mais que eu seja uma pessoa super focada. Então, o que eu digo para vocês, o excesso no conjunto dessas abordagens, ela pode virar uma psicopatologia, né? E aí a minha psicopatia, essa doença que eu vou estar somatizando no meu corpo, aí posso gerar, né, questões psíquicas. E o que é a psicopatologia? É essa área mesmo, né, que o objetivo é estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental. E aí quando a gente vê, a gente já psicossomatizou uma série de elementos, além desses que eu falei, né? E sempre tem algo que pode piorar e que você não percebe, né? Aí, como eu disse, vou repetir, começam as compulsões por comida ou bebida e você começa a fazer as compensações de forma suave. Quando você vê, você está bebendo todos os dias. Você está comendo hambúrguer, comida industrializada todos os dias, porque você faz um processo de compensação, já que você está tendo um desprazer na vida, você não está aguentando aquela carga, e aí o momento que você encontra de prazer é comendo, é bebendo, é fazendo alguns excessos, sem qualquer tipo de equilíbrio e moderação. E o quarto, né, tópico
abordagens que elas estão interligadas, que afetam diretamente a sua saúde mental, obviamente, não tem para onde correr, né? Vai ser o desgaste. Então, essa perda de capacidade que você tem do seu potencial psíquico, e aí você não começa a render, nem você começa a se tolerar, né? Você vai tendo picos de humor, ora você acha que está depressivo, ora você está muito alegre, você está aí para todos os dias na balada, ou você quer fazer 12, 14 horas de trabalho, no outro dia você levanta arrastado, você não consegue nem abrir os olhos. Então, essa montanha russa, né, que a gente fala das emoções e da sua não organização dos dias, dos planejamentos para entregar tarefas, de você não fazer pausas, de você buscar sempre excessos para compensar a ausência de algo, isso interfere, né? Então, essa união aí, ela é uma bomba atômica. E aí que você precisa se alertar, né, o tempo inteiro de como você pode. Coisas simples que estão na sua gestão, da sua vida, tá na tua mão. O que eu estou comendo, que horas eu vou dormir para eu levantar bem. Então, isso são regras básicas da disciplina que quando a gente lembra lá do nosso estado, né, do colégio, é a hora da tarefa, é a hora da atividade, é a hora de dormir. Lá os antigos sempre tinha que ter uma hora para dormir. Eu lembro muito bem disso, eu odiava, porque eu gostava de brincar muito. Mas, assim, resgatando um pouquinho, né, que hoje você também faz, talvez, para o seu filho, né, o que você quer o melhor para ele, o que você não quer que ele viva isso, que ele renda mais na escola, porque, na verdade, todo mundo basicamente sabe o que é ter uma vida saudável, o que pode blindar um pouco todos esses fatores que eu quis dizer. Então, a gente precisa começar a ter esse conjunto mais positivo sobre si mesmo e que eu posso evitar, eliminar. Eu não estou falando de radicalismos, tá? Eu estou dizendo o que você pode fazer, uma reeducação alimentar, né? Não estou falando de uma dieta extrema, mas assim, o que eu como, né? Qual a minha hora de sono, como eu organizo o meu trabalho, coisas básicas, que isso a gente vai começar a pensar e exercitar. E aí, antes de eu fazer uma atividade mais prática com vocês, né, sobre essa autorreflexão, eu vou trazer mais uma estatística para vocês do Instituto Áticos, que é uma empresa americana super séria e tem uma série de questões estatísticas que sempre trazem, né, um alerta não só para o governo local, né, das empresas de seguro, mas realmente tem ali uma estatística que 52% dos casos de lesões ou doenças no ambiente profissional estão relacionados a problemas de saúde mental, né? A gente ainda passa por períodos de guerra, a guerra não acabou, ela só está começando uma atrás da outra. A gente tem uma série de fatores que, além de só do nosso ambiente de trabalho, que todas as questões mundiais podem estar afetando diretamente ao negócio. Então, a coisa não está fácil, ela não está para amador, que geralmente a gente diz, né? E ela vai realmente desencadear o estresse, a ansiedade, não tem jeito. Pelo nível de preocupações que, né, o contexto mundial está trazendo para a gente, né? A gente sai de uma pandemia, a gente já vem de uma situação de guerra revelada, a gente tem desemprego. Então, tudo isso, né, mexe absurdamente com o nosso psique, com o nosso cognitivo, não tem jeito, né? E aí, o que eu quero trazer também, que é uma outra estatística que a gente fala aí sobre a questão do relacionada ao trabalho, né? É pela OIT, né? Que estimula que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos. 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos, né? Por ano, pela questão da saúde mental, né? E aí, dentro dessa estatística toda, a gente está falando aí de 1 trilhão, né, que é um absurdo para quem é empresário, uma série de coisas de perder, porque cada um na empresa é importante. O fato de quando você não está presente, né, é uma perda, já é uma perda. Que você domina os processos, porque você articula com clientes, você subsidia análise e relatórios
para poder uma tomada de decisão assertiva. Então, tem inúmeros fatores que podem corroborar para o sucesso da empresa. É no dia a dia. Então, a sua ausência, ela é, assim, um ponto, assim, de perda muito grande diária para a empresa, para os colegas de trabalho. Então, lembre-se disso, né? Então, quando você está num grupo, você está envolvido num projeto, e quando você não se cuida, é algo que a gente, às vezes, não consegue nem mensurar a perda dessas questões. Então, tá aí algumas estatísticas para reforçar quando você não se cuida, quando não tem essa visão sobre o quanto é importante você se cuidar, para que isso não venha, primeiramente, não te afetar e, consequentemente, aquele efeito dominó, seja para o colega, para a família, para os relacionamentos, para o trabalho e etc. Ok? E aí a gente vai fazer uma pausa, realmente, né, num processo de desconstrução, tá? Esse take a break que eu trago para vocês, ó, quebra tudo. Se você está aí olhando sempre uma mensagem do e-mail que está chegando, no grupo do WhatsApp, dá uma parada, dá uma silenciada, e eu quero que você preste atenção aqui no que eu venho trazer para vocês. É um exercício super simples, mas que, assim, a gente vai começar a pontuar essas questões que eu mencionei nos slides anteriores, para que vocês possam fazê-lo ao longo da vida, da semana, do mês de vocês, para como se fosse um termômetro. Não, peraí, eu preciso parar aqui, eu preciso investigar isso um pouquinho mais de perto. Então, vamos lá. A ideia aqui é que a gente faça um alto raio-x, né, de si mesmo, buscando, assim, um momento mais de verdade, tá? Não é uma resposta automática, ela não vale ponto para a prova, né? Não vai te aprovar, mas ela vai te dar um norte aí como prevenção, prioridade para você. Então, é um exercício que eu venho trazer, muito simples, mas você precisa ser verdadeiro com você mesmo, tá? Então, a primeira pergunta é: quais são os gatilhos que tiram sua tranquilidade? Então, aqui, o que hoje, de repente, vai sair aí, sei lá, 2 páginas, né? Da forma que você pensa. Se você é uma pessoa super objetiva, você vai botar tópicos. Ou você vai vir na forma dissertativa, da forma que você quiser. Não tem gabarito para isso. A ideia é que você jogue no papel aquilo que tira a sua paz, a sua tranquilidade. Ok? Segunda pergunta é: você costuma fazer desintoxicação tecnológica? Ou seja, você tem tempo para ver os seus e-mails, você organiza as suas pastinhas ali de prioridade para a diretoria, para a equipe do projeto que está externo, para a equipe que precisa ali como alerta vermelho, ligações que a gente coloca lá, eu faço isso, né? Ligações do nível vermelho, eu paro tudo que eu estou fazendo para dar atenção a esses tipos de pessoas que eu preciso atender agora. E eu foco no trabalho, né? Quando eu falo isso, é independente da tela do entretenimento e da tela da sua rotina de trabalho. Porque você não precisa ficar o dia inteiro respondendo e-mail, porque você não vai ser produtivo, por exemplo, né? Mas se o trabalho é focar num tempo hábil, e eu vou definir com a minha liderança, por exemplo, o tempo hábil de respostas de até 24 horas, de até 48 horas, dependendo do tipo de problema. Isso ajuda muito. Então, como é que você costuma fazer a desintoxicação tecnológica nos finais de semana? Você está com a família jantando e você está no celular, respondendo, interagindo, seja ele qual for o nível de entretenimento ou trabalho. Enfim, começa a pensar sobre isso, né? Se você está presente de fato ou você é só um walking dead. Você está igual um zumbi lá, numa festa de família, mas você tá lá com o celular como se fosse a sua segunda pele. Presta atenção nisso, né? Porque isso faz com que o outro se sinta o quê? Desprestigiado, né? Que você não faz a mínima questão da presença do outro.
Então, são várias informações que você manda para o outro quando você está apegado na tela, seja ela qual for. Terceira pergunta. Na agenda mensal, como está a sua sociabilidade? Essa pergunta, ela tem referência quando você deixa de cumprir as suas rotinas, né? A festa da avó de 70 anos, né? O jantar de tantos anos de casado, o aniversário do seu melhor amigo, comemorar aniversário de casamento, de namoro, do mêsversário, não sei. Como é que tá isso? Você gosta dos excessos? Você, não, eu gosto do equilíbrio, também gosto de me recolher. Não há mal nenhum nisso, tá? A questão aqui é para você poder entender o que você está rejeitando. Se você prefere ficar zero cota social, ok? Hoje eu não estou afim de me relacionar com ninguém. É tão estressante, eu passo o dia inteiro no telefone. Eu não sei. Pode ser uma consequência, de fato, de alguns excessos. Você precisa revisitar. Mas é só para você dar um alerta, que você também viver como uma pessoa, né, do tempo das cavernas, um eremita, também não é legal. Que aí você está gerando o ostracismo. Isso acontece muito quando alguém passa por alguma perda abrupta, né? Passa por alguma situação assim que causa um choque absurdo. Geralmente as pessoas querem se isolar socialmente e busca o ostracismo e realmente fica ali, não sai nem de casa, janela fechada, enfim. E aí vai reverberando várias outras doenças, que é muito triste, né? Então, essa pergunta tem esse foco, tá? A quarta pergunta está relacionada às relações afetivas de maneira geral, né? Você é seletivo? Você sabe dizer não? Essa pergunta aqui parece que ela até assim não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Né? Você é um cara super proativo, super amigo, super parceiro, né? Ou a cara, e aí você nunca sabe dizer não. Você nunca consegue mapear as pessoas que possam ser negativas para você, aquelas que não te agregam, porque pensam de forma diferente, vocês estão sempre se chocando. Isso faz uma diferença no seu dia a dia. Isso interfere no seu clima, não só do trabalho, etc. Então, a gente não precisa ser inimigo de ninguém, nem concordar com 100%, porque as pessoas pensam de forma diferente, né? Então, quando eu digo aqui, a pergunta é, você é seletivo? Né? Porque aí você, às vezes, só fica absorvendo um exemplo típico, né? Numa roda, você para tomar o cafezinho e a pessoa só reclama. Às vezes, ela nem repara que ela só reclama. Mas aí você fica ouvindo quieto. Primeiro, uma que você está concordando passivamente, né? Sobre tudo aquilo que está dizendo, e pode ser algo super grave sobre o seu líder, sobre o seu colega de equipe que você admira. E aí, o que você faz com isso, né? Outra, exemplo de seletivo e dizer não quero ouvir isso, né? Não compactuo com o seu pensamento, meu amigo, olha, vou pegar meu cafezinho e vou dar um tempo ali, vou dar uma respirada. Pronto. A gente costuma dizer que não dá adubo, né? E a fofoca, ela só tem adubo quando você dá para ela, né? Ela só reverbera porque teve outras pessoas ouvindo, ou pelo menos dizendo, é mesmo. E esse é mesmo automático pode gerar uma série de outras consequências e atitudes porque você estava ali. Então, é uma maneira de você vetar aquela negatividade, né? E, ao mesmo tempo, você dizer não para esse tipo de relação, que ela é tóxica. Ela, aos pouquinhos, você vê como você vê, você está pensando igual ao outro. E é isso mesmo, né? Existem realmente estudos que falam, você é 5% das pessoas que você convive. Pode reparar, né? Você realmente, às vezes, não falava aquela determinada gíria. Agora você está falando, né? Ou um termo técnico. Não precisa de ser de uma forma chula ou pejorativa, mas você acaba desenvolvendo, né, adquirindo as características das pessoas que convivem. É só pensar no seu noivo, na sua esposa, no seu filho, né? Então, enfim, é natural. E o dizer não é necessário. Ele te protege, ele te ajuda a organizar o seu dia a dia. Né? Uma tarefa que você está ali, ó, assoberbado de questões, ou já tem tanta entrega para fazer e você pega mais uma de uma forma inconsequente, sem analisar ali os prazos. Isso também pode gerar uma série de questões, né? Então, repensa aí
desse exercício aí, que a 4 ela é muito comum no dia a dia. E ela tem gatilhos absurdos e ela tem uma ramificação também bem gigantesca. Sobre atividades físicas, nem pensar ou está em dia, né? Eu tenho amigos também na área da educação e eles falam, Danila, malhar é necessário, é para dignidade futura, para você ir ao banheiro sem cair, por exemplo. Eu morro de rir com isso, né? Mas é verdade, né? Como é que você vai fazer um agachamento se você não tem nenhuma estrutura muscular? Porque a conta vai chegar. Então, você ainda não parou para pensar nisso, né? Você absorve muitos alimentos industrializados. A questão da alimentação não vou entrar nem em voga aqui. Mas essa atividade física, uma caminhada, eu pegava 3 ônibus, eu posso caminhar uma parte quando você não tem tempo mesmo, né? Quando você ainda não colocou isso como prioridade na sua vida. Então, você vai mudando algumas rotinas da sua vida. Porque um dia, realmente, a conta vai chegar. E aí, o que você faz com isso? E também, se você pesquisar, a atividade física ela faz uma diferença absurda no seu dia a dia, associado com a alimentação. Porque, na verdade, é a alimentação que faz toda a diferença. Então, se você é uma pessoa que já malha aí, né, 3 vezes ao dia, já não é mais sedentária. Se você malha mais que isso, né, você está bem. Mas também você come errado, não adianta. Porque eu vejo muito, assim, a galera do cross, né, do crossfit, nos boxes, outros amigos, né. Ah, Danila, a gente malha para comer. Então, assim, a cada final do treino tem churrasco, aí é rodízio de cachorro quente com batata frita. Então, é uma perspectiva que eles têm, né, para manter como se você é muito saudável, você consegue manter o equilíbrio ali no 0 a 0, né? Mas não se trata desses radicalismos, né? Eu estou falando aqui o que você consegue, se já que você nem pensar, como é que você consegue sair do sedentarismo, por exemplo? A atividade física, ela gera uma magia no seu corpo, digamos assim, hormonal. Então, isso vai afetar no seu humor, no seu mau humor, na sua disposição, no seu processo de criatividade, no seu processo de raciocínio, de concentração. Então, só você pesquisar um pouquinho, né? Não tô bancando aqui a coach fitness para vocês, mas é algo que precisa ser pensado minimamente, né? Uma caminhada pelo menos 3 vezes na semana. Não precisa ficar 2 horas dentro de uma academia. Mas correlacionar, né, a alimentação com uma atividade física. Começa a repensar nisso, ok? E a última obviamente, se você tem uma vida repletamente desregrada, você vai sentir cansaço o tempo todo. Então a pergunta tá aí: sente cansaço o tempo todo? E aí são momentos que você precisa repensar. Obviamente, uma rotina que você acorda às 5, às 6 e só vai dormir às 10, obviamente você vai sentir cansaço. Eu não estou fazendo essa pergunta nesse nível de obviedade. Aqui eu estou trazendo para vocês um cansaço o tempo todo. É aquela falta de energia, já linkado com uma tristeza, a não sociabilidade, a não ter prazer de nem estar com seu filho, por exemplo. De nem estar com pessoas que você ama, por exemplo. Ok? Estou falando desse cansaço que tira essa energia para a vida, tá? Então, são 6 perguntas que eu faço. Tira um tempo, reserve, né? Você e você mesmo, você e sua consciência. Poxa, eu queria mudar em 2024, queria começar a repensar, eu queria antever como o meu raio-x de prioridade, prevenção, que só depende de vocês, tá? A empresa, ela pode ter muitos programas de saúde, lazer, esporte, mas se você não frequenta, se você não interiorizou isso, é muito difícil, né? Qualquer iniciativa da empresa que ela venha dar certo. Se isso não está partindo também de você. Eu acho que essa iniciativa aqui já, da gente sentar, parar todo mundo, né? Para estar ouvindo alguém que traga isso, e eu vou agora falar um pouquinho da Danila, né? E se eu não fizesse isso
de uma forma antecipada, talvez eu nem estivesse falando aqui com vocês, né? Eu sempre projetei a minha vida, uma pessoa que eu amava ter realizações profissionais, né, e pessoais. Sempre gostei muito de viver mesmo, né, a vida, curtir, né, minha praia, viajar, conhecer pessoas, de trabalhar. Então, eu tive muitas experiências nesse sentido, mas ao longo dessas trajetórias, nessa batida aí de 27 anos, né, eu cheguei lá nos 20 anos, 20 anos, tem 7 anos que eu fiz essa mudança, eu era workaholic, então eu passava muito tempo de forma desregrada. Tudo isso que eu disse para vocês, eu vivi mesmo, né? De fazer compensações, eu viajava, enquanto nós brasileiros, às vezes, a gente pensa, né? Quando vai ter um feriado, quando a gente vai poder fazer aquilo, eu estava num outro país, fazendo alguma outra coisa e tal, por escolha minha. Mas isso teve um momento que isso tem peso, né? Você precisa dar o seu break, sua parada, sua respirada. E aí eu vi que eu estava, de fato, né, assumindo um peso. E detalhe, minhas taxas estavam absurdamente, assim, descompensadas. E aí eu descobri, né, na família, aquele primo do primo, né, e na verdade era muito próximo, uma prima com 50 anos, ela teve na parte, né, da perna amputada, do braço, pela questão do açúcar, né? E aí eu falei, caramba, eu tenho isso por parte de pai e mãe, eu preciso me preocupar. E realmente, e o colesterol, né? E aí eu comecei a rever os conceitos, eu tinha, né, meus 30 e poucos anos, e aí eu comecei a rever, porque eu não ia mudar uma identidade minha, mas eu precisava mudar a minha perspectiva de vida, porque eu não ia atingir muito mais anos com isso, né? Em virtude de uma prima tão próxima estar. Então eu comecei a rever. E eu ficava mal, eu perdia a noite de sono, começava a ter ansiedade, já queria entrar em inúmeros medicamentos. Eu saberia que eu estava perdendo o controle ali da situação, de mim mesma. E eu falei, parei. Então, essas perguntas também me ajudaram bastante nessa minha prevenção. E hoje, por isso que eu falo, né? Eu resgatei a minha memória esportiva, eu tenho equilíbrio nos meus momentos de dedicações profissionais, minha dedicação para a família, para a própria Danila, né? Como mulher, como pessoa, como ser humano. Então, hoje, é um exercício diário, tá, gente? É um desafio diário, porque a vida tá aí, ela não é um morango, né? Ela não é fácil, mas a gente precisa, no mínimo, ter orgulho de quem somos, né? E esse orgulho, né, dos êxitos que você venha buscar, depende só de você, né? Eu não trarei nem a definição de felicidade, mas é aqueles orgulhos, as felicidades que elas são inúmeras, né? Fico muito feliz no meu silêncio, quando eu consigo organizar minha vida, quando eu consigo dar atenção aos meus pais, aos meus amigos, quando eu estou lendo o livro que eu estou tendo como preferido, quando eu entrego aquele projeto, né? Então, assim, existem muitos vieses para quando você diz que tem êxito na vida. Comece a pensar sobre isso, tá ok? Então, vamos partir para o outro tópico. Então, o que as pessoas podem fazer, né, na organização em prol da saúde mental? Né? Cada um tem um papel aí, né? Não adianta culpar o chefe, o chefe que é mal-humorado, ele não interage, ele não faz happy hour, ou a pessoa da sua equipe. Eu já ouvi muito isso, né? A galera fala, não dá para fechar, ela nunca quer, ela vai sempre correndo para casa. É o direito dela. A gente precisa compreender que somos diferentes. E as pessoas se relacionam de forma diferente. E quando a gente fala nessa saúde mental coletiva, começa na sua fala, na sua atitude. E aí eu vou trazer alguns tópicos importantes para a gente começar a pensar sobre, ok? Então, nessa teoria na prática, eu mais o nós. Então, não adianta só eu terceirizar, porque a gente precisa usar o exercício do espelho. Aqui eu quero trazer muito o exercício do espelho, porque geralmente nós, seres humanos, eu e você, tendenciamos a culpar, a colocar no outro, às vezes, inclusive, as nossas deficiências. Isso a psicologia explica, só você aí pegar inúmeros filósofos ou
inúmeros psicoterapeutas ou inúmeros psiquiatras e psicólogos estudiosos, né, do comportamento humano e vai te esclarecer sobre isso. É muito natural, então cuidado com isso, tá? Então, eu preciso que você avalie sua postura dentro da organização. Foi tudo um pouquinho que eu já falei com vocês, e justamente para trazer isso de uma maneira muito transparente e ética, tá? Porque quando a gente vê, falou, e o sincerão, né? Bate em nós um sincerônimo, meu Deus, para quê? Né? Eu falo mesmo. Não, nem todo mundo precisa das suas verdades. E a sua verdade, ela não é absoluta, ok? Começa a repensar nisso, tá? Quando você vier dizer alguma coisa, dentro da sua postura, quando eu estou dizendo isso, é a atitude e a fala. E ela pode ser muito tóxica, ok? Então, cuidado com isso. O segundo item é estimular os feedbacks construtivos. Você sendo líder ou liderado, eu posso ter atitudes e feedbacks construtivos. Porque você, quando percebe, já virou engenheiro de obras prontas. Todas as vezes que você diz que é uma pessoa amiga e que adora dar toques, né? É aquele ponto, mas você poderia ter feito aquilo, né? Diferente. Pô, no meu caso, eu faria diferente. São frases extremamente tóxicas e super assim, reais no dia a dia da empresa, né? Então, cuidado. O feedback construtivo não é isso. O feedback construtivo é quando você tem uma boa relação com o time, no momento que se abre um espaço para uma fala, a gente fala de uma forma muito bem colocada, com cuidado de não ferir, né? De uma forma que talvez você assuma as próprias deficiências e aquilo que pode ser. Então, assim, eu vou sugerir, né, que eu acho que das próximas etapas a gente poderia olhar nesse viés. Exemplo, muito simples, sem ficar sempre dando uma postura ditadora, uma postura que você sempre é o dono da razão, ou que na sua perspectiva sempre tudo seria perfeito. Óbvio que seria, né? Óbvio que seria. Mas a gente precisa abrir mão dessas falas, porque elas são destrutivas, ok? Outro tópico, desenvolver relações saudáveis é tudo que eu disse, né? Exemplo, estimular realmente o futebol, né? Ou você ter passeios com a família, ou visita, sei lá, o dia das crianças, o dia da família na empresa. Quando você pensa nisso, você pode estar envolvendo várias relações, não só do próprio RH, mas entre vocês, né? Quando vai fazer uma reunião, não, vamos bolar um café, a gente vai ser objetivo, mas a gente vai construir aqui algumas questões, que às vezes a gente fica tão automático, tão programável, né, que passa batido. Mas as relações saudáveis é tudo aquilo que eu já pontuei anteriormente, inclusive do acolhimento, às vezes só do silêncio, só de ouvir, ou às vezes você realmente só observar e não ser invasivo, chegar numa hora que a pessoa se sinta à vontade de falar, né? É isso, né? Dar o espaço do outro e respeitar a diferença do outro. Seria muito chato se todo mundo fosse igual, né? Se todo mundo só vestisse um amarelo, por exemplo. Então, é muito legal ser diferente, porque a gente soma expertise, a gente soma competências e habilidade, a gente soma, né, personalidades, porque é isso que faz a diferença dentro de uma empresa. Ter propósitos partilhados nas equipes, né? Então, quando eu falo isso, eu já estou entrando numa temática que é quase um spoiler, né? Que é a segurança, né, coletiva, psicológica do time, né? Quando a gente consegue chegar lá e a gente, de uma certa forma, fala, olha, quando você não conseguir, amigo, de repente sinaliza aqui que eu chego aqui e te apoio naquela planilha do Excel para gerar o dashboard. Isso eu tenho mais facilidade. E aí, quando eu tiver uma dificuldade aqui, eu vou colocar isso para você e a gente vai conseguir entregar no prazo, um exemplo. Todo mundo entende quando a meta está sendo atingida, quando os propósitos estão lá. Então, isso é legal também, quando você compartilha isso nas equipes, entre áreas distintas, por exemplo, né? Caso de sucesso, quando você superou o desafio, trazer isso como, não queria usar a palavra testemunho,
mas é o case de sucesso, né? Assim, lições aprendidas, isso também é legal, quando você sabe que aquele processo não foi legal, ele foi muito caótico, ele foi atropelado, e você traz isso como lição aprendida dos próximos propósitos, ou daquilo que vocês visualizarem não aconteceu. É isso, é uma pegada sempre mais propositiva e positiva, não tóxica, positivamente tóxica, né? Mas ela é propositiva. E aí requer de nós mais tato, mais uma gestão humanizada dos processos, né? Porque achar o culpado é fácil, super fácil. Não precisa nem fazer esforço. Mas como a gente olha naquela deficiência, algo que a gente pode achar como uma lição e não fazer mais, né? Segue em frente. É isso. Assumir que não se sente bem e procurar ajuda profissional, é isso. Depois daquela atividade que a gente realizou, de muitas coisas que vocês têm visto na mídia, sabendo que de repente você está chegando no seu limite, é legal sim procurar uma ajuda profissional. De repente você vai precisar de um medicamento temporariamente, não vai ficar viciado naquilo para você se recompor, se reestabelecer, porque de repente você já passou por muitas perdas, né? Passou por muitas questões na sua vida e está difícil manter curvado, olhando para frente. Então você precisa de apoio. Então isso não tem problema nenhum. Estimular o autodesenvolvimento pessoal das equipes, é isso. Poxa, eu tô achando que você parou, amiga. Vamos voltar na academia, vamos me dar um ânimo aí, vamos voltar junto. Né? A gente faz lá meia horinha, a gente fica meia horinha. Depois, quando a gente vê, a gente fica 40 minutos. Quando vê, a gente está nos 50 minutos. Poxa, gente, vamos fazer um curso junto. Ou eu faço desse tema, você faz do outro, a gente troca conhecimentos. Também isso é muito legal, né? A gente precisa ser colecionador de certificados, não é isso. Mas algo que estimula, né? Ou algo que não seja diretamente na sua prática de trabalho, mas vocês gostam de viajar, um exemplo, e as famílias se conhecem. Ah, vamos entrar no alemão, vamos fazer alemão junto, porque alemão deve ser difícil, pacas, né? Então, sei lá, vamos fazer um curso de alemão juntos. Enfim, né? O curso de cervejaria, eu quero ser sommelier, sei lá. De repente não tem nada a ver só com uma questão técnica, né? Mas uma questão, né, do pós, além dos muros da empresa. Também é bacana, né? Acolher pessoas que apresentam sintomas, ó, tô reforçando isso o tempo inteiro, né? Aqueles indícios de depressão ou alteração de humor, um nervosismo, você sabe que o cara era super tranquilo, agora ele tá super descompensado. Traga para perto, chama, né, para ver se alguma coisa sai, e vai sair, né? Sempre sai, porque ninguém, nos seus dias, nos seus melhores dias, vai querer dar para o outro a sua pior versão. Jamais. E geralmente a gente não quer mostrar a nossa pior versão para as pessoas, né? Tá aí o Instagram como exemplo de que só se posta a felicidade, a pessoa que só é bem sucedida, enfim. E ali por trás pode estar muita questão muito complexa, né? Criar e garantir um ambiente de segurança psicológica. Foi quando eu falei no terceiro item, né? De desenvolver relações saudáveis. Está relacionado a isso. E o que isso quer dizer, né? Que quando a gente está lá, ó, nos propósitos compartilhados nas equipes, eu quero dizer aqui que quando eu dou espaço para o outro errar, né? Que às vezes ele não vai estar bem. Ele esqueceu de acionar o fornecedor para XYZ. Pode acontecer. Então, muitas das questões da segurança psicológica é o medo de falhar. E aí, dentro dessa questão da segurança psicológica, o que a gente tem que pensar é justamente isso. O que a gente pode fazer, tá? Para tornar que esse time seja forte, potente, com a musculatura de que quando o outro não está bem, eu posso assumir o seu lugar no senso de cobertura. Isso é segurança psicológica. Não tem segurança psicológica quando eu tenho alto senso de crítico. Eu não estou falando de meta, de indicadores, mas quando a gente está falando que isso é natural de acontecer nas empresas, a gente não está aqui para falar sobre isso, mas a minha reação em relação a isso, quando o outro falha,
quando o outro não consegue chegar lá, que ele, de repente, mostrou alguma deficiência que não era potência o tempo inteiro. É sobre isso, tá? E aí, definição de segurança psicológica é aquela crença compartilhada pelos membros da equipe de que essa equipe é um ambiente seguro para assumir riscos interpessoais, ou seja, relacional, né? Não é para achar o culpado, não é para dizer as fraquezas ou para dizer que poderia ter sido feito diferente. A Edmondson é uma pesquisadora do âmbito organizacional e que adentrou, né, dentro das empresas para pesquisar sobre o clima organizacional. E aí, a partir de 1998, ela trouxe esse assunto em voga, né, e se tornou uma grande pesquisadora sobre segurança psicológica, porque metas inatingíveis, falta de OKRs sustentáveis, que não desse top-down de uma maneira consciente, sabendo o time que tem para poder alcançar aquelas metas. Isso é muito complicado, né? Quando a gente não tem, de fato, conhecimento dessa equipe, do que eu posso atingir, onde eu posso alcançar. Então, essas questões de segurança psicológica, sobretudo, né, nos anos 2000, que teve, no ano 2000, que teve um boom, uma mudança, a gente estava num processo tecnológico, globalização. Então, também a gente vivia uma crença de incerteza ali, né? Então, você imagina como é que estava aí a questão da segurança psicológica quando ela adentra nas organizações para pesquisar o clima. E foi daí que surgiu essas questões, muda um pouco o nome, isso sempre surgiu, né? Mas é interessante trazê-lo. E aí, eu trago para vocês, já que eu trouxe a definição, para a gente não ficar cogitando que não é, né? A segurança psicológica, ela não é sobre a sua personalidade, ok? A gente não faz juízo de valor. Não é sobre ser legal. Não é a pessoa que é popular. Não é a pessoa que está sempre sorrindo, Miss Simpatia da empresa. Também não é. Não é sobre a segurança psicológica individual, ou seja, quando você não se cuida, e aí você traz todo um transtorno para a equipe pelo seu descontrole, sua falta de bom senso, as suas mudanças de humor. Isso é responsabilidade sua, somente sua. Porque você não, né? Se você não gosta de ninguém, de conviver com ninguém desse tipo, então não seja essa pessoa que leve isso para o grupo, ok? Também não tem a ver com a reciprocidade de confiança, não, que ele é muito meu amigo parceiro. Olha, eu conheço ele de 3 empresas atrás, foi meu amigo de infância. Isso não é segurança psicológica, ok? Não é sobre empresa. Lembra que eu falei? A gente não tem porque é por causa das metas, a gente não tem por causa dos indicadores. Tá vendo aquele gerente? Ele não entende absolutamente nada da área dele. Não é sobre isso, que está linkado na primeira, ó lá. Não é sobre personalidade, não é sobre competência. Aqui é o próximo item, ó. Não é sobre baixo desempenho, ok? Não é que a gente não está tendo segurança psicológica porque o outro só erra. Ou seja, a gente está terceirizando, a gente não está fazendo nada para ajudar o colega, é o contrário. E também não é sobre falta de gestão de consequência. Tá vendo? Não faz nada. E, mais uma vez, a gente está fazendo juízo de valor sobre a atitude do outro, sobre a liderança do outro. Isso não tem nada a ver com a segurança psicológica. E, por fim, não é sobre todos se gostarem. Não é todos sobre sempre fazer um happy hour. Não é sobre sempre ter a festa. Não é sobre isso. A gente pode ter interesses diferentes na vida. A gente pode ter afinidades e não ter afinidades. Também não é sobre isso. A segurança psicológica é sobre um grupo de pessoas que elas estão no mesmo propósito e elas se blindam. Não é quando eu omito um erro, também não é nada disso. Quando eu escondo a fraqueza de alguém, também não é nada disso. E nem é quando eu jogo isso na roda. É sobre estar num único propósito comum e que as pessoas se permitem errar, permitem se fortalecer, reconhecem deficiências e buscam melhorar essas deficiências. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre segurança psicológica
e como isso afeta na questão da auto-performance, que é a ligação que eu vou fazer nesses tópicos de abordagem que a gente vai ver já na sequência. Então, quando eu falo de segurança psicológica, é quando eu posso correr riscos na equipe e eu não me sinto inseguro e eu não fico envergonhado. É isso? Quando os membros, né, podem arriscar. É quando eu consigo, é uma palavra forte, né, que a gente não usa, geralmente. É quando eu posso ser vulnerável na frente dos meus colegas, assim, eu reconheço que eu falei ali de alguma forma, mas esse cara aqui me apoiou. Essa minha amiga aqui me trouxe para a realidade algo que eu não estava enxergando ali, né? De tão focado que eu estava, eu não consegui. Então, é isso, segurança psicológica. O outro item da segurança psicológica é a confiabilidade, né? Os membros entregam suas tarefas no prazo e atendem ao padrão de excelência esperado. Aí eu vou fazer a pergunta, né? Podemos contar um com o outro para realizar um trabalho de alta qualidade dentro do prazo? Então, a gente não culpa. Ó, eu não fiz porque o outro lá ficou procrastinando. Só isso. Pronto, falei. Então, outra frase tóxica, que está aí na boca de todo mundo. Inclusive, tem uma frase que para mim não tem muito sentido. É sobre. É sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre o quê? Né? Então, você joga no ar, você joga aquela frase bomba, né, cheio de explosivo, e que só vai trazer uma confusão ali para o time. O que ela quis dizer? Foi para mim? Foi para o outro? Aí começa a antipatia, né? Começa a gerar um conflito absurdo na equipe. Cuidado, ok? Então, a gente está falando de um processo de confiança, confiabilidade. O outro item para gerar uma segurança psicológica coletiva no time é quando você tem uma estrutura e clareza dos papéis, das metas e dos planos, né? Isso está claro? O plano de execução tá bacana? Vocês conseguem enxergar um gargalo? Exemplo, o líder trouxe, né? Você já de cara olhou, mas aí você fica quietinho, não fala nada, né? E aí lá no final a bomba explode. Pô, mas eu já tinha percebido, não, isso não é segurança psicológica. Isso não é trabalhar no time. Porque o líder, ele é um ser humano como você. Então, ele pode estar sofrendo ali uma série de pressões, ou não estar se sentindo bem naquela semana, que seja, passando por uma questão pessoal, e aí ele não percebeu aquele gargalo, aquele buraco, aquele limbo, o nome que vocês quiserem usar, mas você pegou. Isso não te faz mais inteligente que o outro. Significa que você teve uma clareza, que bacana que você teve isso. E por isso que se chama de equipe, de time, não é um agregado de pessoas, né? A equipe é justamente aquele que você pode contar quando você falha. E isso tem a ver com a segurança psicológica. O outro item é esse significado. Quando você está envolvido num projeto, e não precisa ter de alta grandeza. Quer ver uma função que eu acho extraordinária? Geralmente em qualquer instituição, é a portaria. A portaria, ela vai falar, ele é o cartão de visita da empresa. Danila, que frase clichê. E ela é real, né? Quando você chega num consultório médico e a recepção te atende mal, é horrível, é péssimo, né? Você reclama, você já vai, do jeito que você chegou, você talvez até piore, né? E quando você chega numa empresa que a pessoa te atende bem, ela tem o prazer de estar bem vestida, ela te recebe bem, ela tem contato visual, né? Ela entende o significado do trabalho dela. Porque às vezes a gente costuma projetar esse tipo de comportamento para os altos cargos, né? Para projetos que envolvem milhões, trilhões. Não, eu estou falando de todo tipo de trabalho, tá? De ponta a ponta e da sua importância, né? E ele é significativo, né? Cada membro da equipe ele é significativo. Quando em determinadas empresas que eu atuei, um exemplo, é a hora do coffee break, né? Então, eu trazia temáticas comportamentais para as equipes que trabalhavam na siderurgia, ou seja, barulho intermitente de máquina,
altas temperaturas, quando eles iam para o ar-condicionado, numa salinha, né? Apagava a luz, para falar mesmo, né? Da semana da prevenção de acidente de trabalho, por exemplo, ou num processo de transformação mesmo de clima, né? Que foi realmente uma pegada que a gente teve no projeto de RH, de consciência, de autocuidado e tudo mais. Eles queriam dormir. E aí, para não dormir, né? Eu fiz um pacto com o pessoal da equipe da cozinha, de na hora, eu estava falando lá por cerca de 40 minutos, que é mais ou menos o tempo de concentração de um adulto, fixadamente ali, né, sem dar as pausas, elas poderiam fritar ou assar os salgados, o alimento que viria para o coffee break, fazer o café. Isso fazia uma diferença absurda, porque eles ficavam animados, não dormiam. Lembra do processo de compensação? Esse até que era positivo, né? E aí eu selecionei os mesmos produtos que eu usava para, por exemplo, um treinamento de gerência. Olha, foi um fiasco. Eles odiaram os quitutes, o buffet todo. E aí eu ouvi, né? Eu falei, tá bom, o que vocês querem? Ah, a gente quer biscoito recheado, a gente quer, né, esse tipo de biscoito, pode botar isso aqui pra gente, esse assado, eu sei que não pode ter fritura, porque tinha toda uma campanha nutricional também na empresa. E é isso, né? O significado desse trabalho. Então, eu agradeci a cozinha pela parceria, para não interromper, para interromper no momento certo, que já era uma estratégia, para estimular, fazer a pausa, e eles ficavam animados. Então, eu concentrava esse conteúdo num determinado tempo que eles poderiam ter atenção e absorver o conteúdo da forma que deveria absorver. Então, assim, o trabalho quando ele é significativo, né? E a gente reconhece isso, é muito bacana. Então, não se trata só dos bilhões, né? Dos cifrões, né? Ou dos grandes projetos, mas o porteiro, a pessoa da limpeza, que mantém um ambiente cheiroso para receber as pessoas, ser agradável, o significado do trabalho, né? Então, isso não pode ser perdido. Isso é muito importante para ter significado de equipe. E esse impacto, né? Tudo que eu faço, né? Onde isso afeta? Qual é o valor agregado? Quais mudanças que eu gero? Né? Qual a importância do meu trabalho? Quando você reconhece isso, estou seguindo o mesmo raciocínio do item anterior. Então, ao final desse treinamento, eu agradeci o pessoal da cozinha, eu agradeci o pessoal da limpeza, que tinha que fazer uma limpeza rápida para entrar um outro time, preparar tudo quentinho, fresquinho. Isso dava uma importância para o meu trabalho, um impacto absurdo, porque era uma conjunção coletiva de esforços ali. Então, e sem colocar o nível de importância, né? Eu estava lá junto com outros membros que, se você parar para pensar, não tem nada a ver, na verdade, tem tudo a ver. Então, eles se sentiam valorizados, que é um impacto absurdo que tinha. E foi muito legal ter essa percepção e dar para eles, que eles falavam, poxa, nunca ninguém agradeceu porque a gente serviu, porque dizem que o nosso trabalho é servir. Mas tem toda a diferença, né, gente? De como você serve, né? A gente já tem aí experiência de vida e vocês sabem, às vezes, que você senta no restaurante e você não é bem servido, às vezes paga super caro. Então, é sobre isso, né? A importância de você ter o senso de utilidade. Isso é sensacional. Então, não deixe de fazer isso em qualquer esfera, de qualquer integrante do time, seja ele qual for. Sobretudo, o pessoal da portaria. Ele é o grande cartão de visita e né? Você tem o prazer de entrar naquela empresa, de estar naquela empresa, ser recebido logo de primeira ali, e às vezes o cliente chega revoltado, e é lá na portaria que isso é quebrado, aquele gelo é quebrado. Então, precisa reconhecer esses membros da equipe também e lembrar, né, que isso é uma junção super afetiva e coletiva e saudável que deve ser estimulada no ambiente de trabalho. Então, falando sobre isso, o que a gente deseja, né? O que é alta performance? A alta performance com saúde, obviamente, quando você lembra de alta performance, é a pessoa que entrega, ou entrega acima do esperado aquilo que foi desenhado para ela, ok?
Mas com a saúde, é isso que a gente não pode esquecer. Foi isso que a Danila trouxe como pessoa e profissional para a vida dela. Eu continuei desejante de ser um profissional de alta performance, mas eu não poderia mais abrir mão da minha saúde, porque eu não chegaria mais a lugar nenhum. E é por isso que eu trago isso como pauta e importância como temática e abordagem. Então, o primeiro item, constantemente apresenta alto níveis de colaboração e inovação e produz resultados elevados. As pessoas são altamente habilidosas e estão aptas a trocar seus papéis. Elas são capazes de construir soluções eficientes de conflitos. Ou seja, não fica no mimimi, tá? Elas sabem o que elas vieram fazer, elas valorizam suas horas de trabalho, mas elas também fazem as suas pausas, elas gostam de bater um papo, ir lá falar com um colega que foi transferido para um outro setor. Não tem problema nenhum em relação a isso. Isso é saudável, né? E pessoas que têm sua própria consciência, ou seja, no bolso ela carrega a chave da sua vida, ou seja, da felicidade, da autogestão, do autodesenvolvimento, do tempo dela para as coisas, do tempo que ela dá atenção para cada rotina da vida dela. E ela, obviamente, o que complementa, né? Ela tem identidade, ela tem normas, elas têm valores compartilhados. A gente está falando de ética, do seu senso de humor ou do seu silêncio, né? Da forma como você leva isso dia a dia, né? Elas apresentam forte senso de responsabilidade. Não vou deixar para depois. Vamos fechar isso aqui. Se tiver que passar um pouquinho da hora hoje, amanhã a gente compensa, mas ela fecha. Ela entende o que é prazo. Ela entende, sobretudo, que isso é muito raro atualmente, o tempo do outro, né? Ou seja, ela não atrasa nas reuniões, ela é pontual quando ela diz que a reunião é uma hora, é uma hora. Se é um bate-papo de 15 minutos, é 15 minutos. Isso é responsabilidade. Responsabilidade com o outro. Isso é muito legal. E isso o outro percebe, entende? Então, a objetividade, o compromisso, o planejamento, a organização está muito por trás do forte do senso de responsabilidade. Pode ter certeza. Então, não esqueçam disso. E, por final, possui altos níveis de confiança mútua e entre si. Ou seja, quando a minha atitude, ela influencia no outro de forma positiva. E aí eu vou deixar um pouquinho para vocês a lembrança do que minha avó dizia, né? Vocês também podem ter ouvido aí com os seus mentores, né? Você é a pessoa que influencia ou você é a pessoa que é influenciável. Não tem outro caminho, né? Mas que você, uma pessoa de alta performance, influencia o outro para ter qualidade de vida, para ter relações saudáveis, para dar atenção para si mesmo, para o autocuidado, que você possa influenciar isso, sendo líder ou não, mas que na vida, de alguma forma, você sempre é líder, porque você deve ser líder da sua própria vida, né? Pela autogestão. Então, não esqueçam disso. Então, sejam, né? Recuam dessa forma de criticar sempre o outro, né? Veja como você faz com a sua própria vida, como que você gera essa confiança. Olha a tua atitude, olha a sua fala, olha como que você, às vezes, no silêncio, diz muita coisa. E isso vai performar ou não. Então, esse impacto vai estar na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Não esqueça disso, tá? E aí, para eu fechar, esse autocuidado com a reconfiguração mental, né? Muito coach, essa palavra de mindset e tal, tem muitos livros falando sobre isso. Eu li um livro que mexeu muito comigo, já que eu sou uma pessoa inquieta e sempre gosto muito de desafios. E ao ler esse livro, eu entendi que eu poderia ser uma pessoa melhor. Não estou no papo de coach, tá, gente? Mas é justamente isso. Porque eu queria manter as minhas relações saudáveis. Eu queria manter as pessoas que eu amava perto. Então, todo mundo de perto não é tão belo assim, né? Vocês sabem, né? E a gente tem uma coisinha chamada personalidade, né? Características de temperamento.
Isso tudo faz com que a gente afaste ou aproxime pessoas. E nesse autocuidado, isso também pode ser revisto dentro das suas atitudes, do seu comportamento, das suas atitudes, que vai influenciar no seu resultado e que foi o que eu acabei de falar na performance. Então, quando eu reconfiguro, bom, eu falei para vocês que há 7 anos atrás eu reconfigurei a minha mente. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito do que eu faço, né? Sou da área da educação, sou da área da gestão. O fator humano sempre está como o link entre a gestão e a educação na minha vida, né? Seja ela corporativa, seja ela escolar. Então, eu estou falando da relação, né? E o meu trabalho na construção e formação de indivíduos através da educação. Então, isso é muito sério, né? Então, o tempo todo, você é exigido comportamentalmente. Qual é o seu espelho? O que você, na verdade, reflete? Então, eu não podia ter um excesso nesse cuidado da minha imagem, porque a culpa vinha rápido, né? As exigências absurdas sobre qualquer tipo de atitude ou erro da minha parte. Então, isso tinha que ficar sempre reconfigurado. E aí eu descobri, né, que eu precisava respeitar os meus limites, né? Então, respeite os seus limites, é muito importante. A hora de você parar, a hora de você repensar o que você fazia, o que você vai deixar de fazê-lo. É sobre a opinião alheia ou sobre você? Então, isso tem tudo a ver, né? Dos valores, né? Então, isso tudo muito acarreta sobre esse autocuidado e que pesa na sua saúde mental. O que os outros vão dizer, né? Até onde eu posso. É sobre isso. Liste as tarefas de maneira inteligente. Então, o que eu recomendo? Faça uma lista diária. Danila, eu não consigo cumprir absolutamente nada. Eu não consigo cumprir. Talvez a sua lista ela tá exagerada. Bota 3 coisas só por dia. Bota 3 tarefas. Você quer botar 15. E aí a sua rotina, de repente você está reestruturando um departamento, você está assumindo um desafio novo. Por que está fazendo isso com você? Volte uma casa no tabuleiro, lá. Volte o item anterior. Respeite seus limites, ok? Lembra que você não é uma inteligência artificial, você não é um robô. Então, faça listas sensatas, né? Por isso que eu falei de maneira inteligente, que você consiga tratá-lo. E se você é líder, delega, vê quem tem potencial para ir desdobrando e você monitorando, né? Então, é essa inteligência que você precisa buscar da racionalidade do que precisa ser feito e o que eu posso fazer e quem são as pessoas responsáveis por isso, além de você. Isso também é um ótimo exercício. De novo, ó, dê pausas, ok? Então, você precisa recarregar. Exemplo, dentro dessa lista aí que você colocou, 3 itens, 3 tarefas, ou 5 tarefas, ou 10 tarefas. Então, você pode também organizá-las no âmbito fácil, médio e difícil. E uma das coisas que eu faço, que até para trazer um processo de criação, é quando eu não consigo, já analisei os dados, não estou conseguindo achar aquele erro, uma diferença de valores, está dando uma diferença de centavos, um exemplo. Por que aquele valor das perdas, não estou conseguindo achar onde é o gargalo? Dá pausa. Você ficou ali por cerca de 2 horas, 3 horas. Dá pausa, vai para uma tarefa simples. E aí você libera, faz um check da sua lista do dia. Beba um café, beba um suco, respira o ar verde, seja lá o que você vai fazer, né? Converse com um amigo, de outras coisas. Depois você volta. De repente você vai enxergar aquilo de uma outra forma. E vai. E às vezes é necessário fazer isso de um dia para o outro. Então, o que eu recomendo também? Na sua lista diária, o que você não conseguiu, 15 minutos antes de você sair, de finalizar seu expediente, né, seu dia de trabalho, lista o que você vai colocar no próximo dia, ok? Se de repente você vai botar no outro dia, depende de uma chefia que está viajando, está resolvendo uma série de questões, para que você vai jogar no outro dia? Faz um follow-up, faz um monitoramento de uma data e de um prazo razoável, para que você também não fique toda hora reescrevendo aquela tarefa.
porque não depende só de você, ok? Então, lembre-se disso. Tem hábitos saudáveis. Aqui eu já falei bastante, né? E aí você já começa a refazer aí o seu dia a dia. Que horas você vai acordar, que horas você vai dormir, que horas que você vai parar para o almoço, né? Que horas você vai fazer sua colação. Não, Danila, também não vou chegar nesse nível. Calma. É um dia, lembra que eu falei que levei 7 anos, né? Para hoje eu senti falta de uma atividade física, para eu evitar alimentos, porque eu tenho uma disciplina alimentar que para mim é saudável, meu organismo reage bem, né? Então isso leva tempo, não é, ó, o mindset não é uma engrenagem automática, né? Então, o hábito, né? A disciplina ali gera um hábito que depois você vai fazer igual dirigir, passar marcha natural. Você não passa marcha e olha a marcha mais, né? Você já passa, ó, vai embora. É fluido, ok? Para a gente complementar aqui, permita-se errar. Lembra? Saia dessa capa da culpa. Né? As pessoas cometem erros. O que você deve evitar como um profissional sênior, né? Não um aprendiz, tá? Mas um profissional sênior é não errar no básico, né? Porque aquilo já vai estar na sua veia e tal. Mas as distrações, o cansaço, a falta de concentração, ela faz com que você erre no básico, né? Você não lembra do nome do cliente, por exemplo. Te dá um branco absurdo. Então, vai acontecer algumas coisas se você não pausar. E aí, eu quero falar um pouquinho desse mindset, que ele pode ser de crescimento ou fixo, né? Exemplo, tem pessoas que, Danila, eu nasci assim, eu vou morrer assim, aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Ou seja, a pessoa quer nascer, viver e morrer do jeito que veio. Acho muito ruim, né? Porque é uma pessoa dura consigo mesmo, né? Você pode aprender todo dia alguma coisa, né? Ou ser melhor em alguma coisa, ou ser influenciado de forma positiva por alguém. E aí, quando eu falo desse mindset fixo, ele também é positivo, que aqui tem o arcabouço dos seus valores, né? De todos os seus requisitos culturais, familiares, né? A sua cultura, né? A sua base, aquilo que você não muda, que você construiu. E o mindset de crescimento é o que você está sempre podendo aprender. Foi o exemplo que eu trouxe do curso de alemão, né? Aprender a ser um sommelier. Ah, vou fazer cerveja dentro da minha casa, no quintal. Tem um espaço lá, vou chamar meus amigos e vai ser todo mundo cobaia até minha cerveja ficar, ó, top de linha. Não sei. Mas o seu mindset de crescimento, ele é aquilo que você busca sempre oportunizar aprender. É só isso. Mas que vocês se permitam também a isso, ok? Tenha hobbies, né? Tenha uma vida social. Tenha, sei lá, eu sou uma pessoa mais introspectiva. Eu gosto de passear só com o meu cachorro. Eu gosto de ficar deitado na grama lendo com o meu gato do lado. Seja o que for. Danila, eu gosto de pedalar 5 km. Vai embora. Danila, eu gosto de correr 101 km. Faço competições internacionais. Maravilha. Você vai ser meu mestre daqui a pouco. Mas assim, não importa, né? A gente não está aqui para competir com o melhor hobby. Cada um com o seu, gente. Respeite, ok? Ah, eu entrei no campeonato agora do carteado, da sinuca, sei lá, né? Danila, aprendi a costurar. Não sei. Mas isso pode reduzir o estresse. Tem que ser alguma coisa que não tem nada a ver com o seu dia a dia. E daí você aprende uma nova habilidade, né? Uma nova processo de memorização, de construção do seu processo neural. E aí você vai se tornando uma pessoa também com outras habilidades, com um processo de criatividade bem bacana também. Isso é legal. E saiba dizer não, né? Como se fosse o top 7. Eu trago isso novamente, porque isso é o que a gente cai na malha, eu brinco, né? Na malha fina diária. Porque a gente faz isso para ser amado, para ser incluso no grupo, né? Para ser bem-quisto. Quando a gente diz não, pode ter certeza que vai começar a olhar, e ela tá metido, não quer nem mais participar da nossa reuniãozinha após happy hour, não é assim? A gente fala, a gente acaba pecando em algumas falas,
Mas o saber dizer não, por exemplo, é interessante, porque eu preciso saber dos meus limites. Ó, voltamos para o tópico 1, ó. Vou voltar para o tópico 1, ó. Olha lá. Aqui, ó. Respeite seus limites. Então, o 7 fecha, voltamos ao caso introdutório. Ok, gente? Então, diga não para relações tóxicas, diga não para bate-papo chato, inconsistente, que não vai chegar a lugar nenhum, que só reclama, né? E assim, evite, né? Saia disso, saia dessa rotina, porque quando você vê o que você se alimentou no corpo, na alma, é sobre isso, tá? Então, também tem muitas coisas que precisam dizer não, né? Como eu já falei, desintoxicação tecnológica, não para minha compulsão, para minha compensação de só comer bobagens, muito doce, muito café, muita Coca-Cola. Eu sei, por exemplo, falta de limite, dizer não, vou jogar só uma partida de futebol. Aí você fica lá o dia inteiro, aí não cuida do filho, deixa terceirizando para a esposa. Não, a educação do filho ela é partilhada, não se faz favores. Exemplos, né, que a gente vê aí nas discussões sociais, cada um tem a sua família faz do jeito que deve ser, né? A gente não está aqui para isso, mas é sobre limites, né? Porque com certeza seu filho vai sentir falta de você, tá? Então a gente não está aqui para pregar as melhores regras de convívio familiar, mas são exemplos que às vezes a gente tem acesso e acha que está fazendo aquela, vou extravasar, né? Eu vou compensar. Então, muito cuidado, que isso também pode até lesionar. Um exemplo também muito típico. Ok? Tá claro isso aqui? Então, para eu fechar, eu trago aqui mais uma reflexão do não, tá? O filósofo coreano Byung-Chul Han, ele fala para a gente que a gente produziu uma sociedade incapaz de dizer não, né? Quando você diz não, você limita para um amigo que só pede, aquela pessoa sem noção, né? Assim, vocês podem estar lembrando de vários exemplos, né? E a gente não consegue ser capaz de relaxar. Relaxar sobre o que o outro vai pensar sobre mim. Relaxar de uma forma de exaustão pelas as minhas atividades. Seja para fazer atividade física, tá, gente? E seja para o trabalho, né? Seja pelo hobby, seja também pela um excesso de também não comer nada, fazer um jejum intermitente e também ficar doente. Sabe os excessos? Sabe aquela incapacidade de relaxar e não encontrar o equilíbrio? Porque é isso, é só sobre o equilíbrio que a gente está falando desde o início sobre saúde mental na pauta e nesse janeiro branco. Mas não é impossível, é desafiador, porque a gente vive numa sociedade te empurrando para ser feliz, para ser o melhor, alta performance. Você não pode errar, não gostei disso e rapidamente você quer mudar a sua personalidade. Para, reflita do que te faz bem, né? Encontre esse equilíbrio e você pode dizer não sim para a maioria das coisas. E aí, eu deixo um canal aberto para perguntas, eu vou deixar o meu e-mail à disposição, qualquer tipo de contribuição eu sigo à disposição. E quero agradecer a vocês pelo espaço, né, pela abertura, pela relação, que os conceitos, né, tudo que foi trazido aqui possa cair aí na mente, coração de vocês, que isso possa fazer algum sentido, né, e que isso possa ser transformador, né. E nessa tela branca, lembrando que saúde mental é pauta todos os dias, de janeiro a janeiro. Um abraço a todos. Deixo aqui as minhas fontes consultadas, algumas pesquisas de apoio, literaturas muito bacanas, né, da gente poder percorrer o assunto da saúde mental. E até a próxima. Muito obrigada.